E aí, senador, já protocolou esse requerimento de CPI com as 28 assinaturas, né? Sim, aqui não tem blefe, aqui tem trabalho, 28 assinaturas, protocolada, e a partir do protocolo existe sim agora um pedido realmente de CPI sobre o fato que mais importa. Do depoimento do presidente do FNDE, do Marcelo, o fato que chamou a atenção, não só minha, mas de todos os senadores, é ter sido revelado que mais de 2.000 escolas, creches, universidades estão com obras paradas e inacabadas. E mais do que isso, que 98% dessas obras é do período de 2006 a 2018. A gente está falando de alunos, crianças, universitários que há 15 anos esperam a entrega do seu colégio, da sua creche ou da sua universidade. O caso que, inclusive, o senador Girão denunciou no Ceará, em Redenção, 4 blocos de prédio acabados, com salas de aula, com dormitórios para milhares de alunos, que não pode ser inaugurado porque faltou construir as vias de acesso, a contenção das encostas que permeiam o imóvel e, além disso, numa área ambiental. Então, é lógico que pode ocorrer casos em que houve ineficiência da prefeitura, muitos pode ser que a prefeitura não tenha o domínio do terreno, esteja esperando o RGI, mas pode ser e parece que há realmente muitos casos de desvio, de corrupção, e isso no último governo do PT. E isso é um fato concreto. E, senador, como foi a estratégia do governo para conseguir apresentar esse requerimento antes da CPI que o senador Randolph está colhendo assinaturas para investigar o MEC agora do governo Jair Bolsonaro? O senador Randolph nunca teve assinatura, a verdade é essa. Não só ele blefou, como se valeu de uma assinatura fraudada que a própria senadora Rose denunciou da tribuna, né, na sessão passada. Ele nunca teve essas assinaturas, a verdade é essa. Se tivesse, teria protocolado na sexta-feira, nessa segunda ou nessa terça-feira. Ele nunca teve essas assinaturas. O que acontece é que o caso, que é uma narrativa, uma mera narrativa, um palanque político do senador Randolph, que coordena a campanha do presidente Lula, se baseia em fatos que não são fatos próprios ou constituídos, porque o próprio ministro denunciou em agosto ainda do ano passado o abuso de acesso dos pastores. Ele denunciou a CGU, né? Ele fez o que todo gestor público numa situação dessa deve fazer, denunciou, né? O próprio caso dos ônibus, não há sobrepreço porque não há pagamento, né? O que houve no passado, roubo, sobrepreço, que agora os cofres públicos estão tentando achar as pessoas, tem gente devolvendo dinheiro, como na Petrobras. Isso é a história do passado. Nesse governo, os controles internos e externos, o CGU e TCU, funcionaram. O valor que foi o edital de licitação foi o valor recomendado pela CGU. E o lance final foram 30 milhões a menos do que o valor recomendado pela CGU. Ou seja, o governo economizou 30 milhões de reais nessa licitação de ônibus, que é bom dizer, não é qualquer micro-ônibus, são ônibus especiais, são ônibus 4x4, qualquer veículo 4x4 tem um valor acima de um veículo normal, utilitário. São ônibus com acessibilidade, são ônibus especiais para as escolas, não pode se comparar com micro-ônibus ou com preço de mercado de um micro-ônibus. Então, o governo, os órgãos internos e externos funcionaram e não há sobrepreço, porque não há pagamento, não houve pagamento em preço exagerado. Agora, senador, com o requerimento protocolado, cabe ao presidente do Senado fazer a leitura e, com a leitura, a instalação dessa CPI. Se for esse o caso, vocês vão em frente com essa CPI? E a minha segunda pergunta para finalizar é: o que acontece se o requerimento da oposição também for protocolado? O que acontece é que há uma fila, e já foi essa fila furada com a CPI da Covid. É bom lembrar que o senador Plínio Valério tem uma CPI já com assinaturas protocoladas desde 2019, de um tema importantíssimo, que é a questão da atuação das ONGs lá na Amazônia, né? Ele foi preterido pela CPI da Covid. Há ainda a CPI do senador Eduardo Girão, né, do narcotráfico, que foi protocolada na última sexta-feira, e o Eduardo Girão nem assinou a nossa CPI, tá? Então ele protocolou uma importantíssima, que é um problema que aflige todo o Brasil, o narcotráfico. Há a CPI agora das obras inacabadas do PT, né, dos desvios, da corrupção, e se por acaso o senador Randolph conseguir, será a quarta CPI, e o quinto requerimento, que a gente não pode esquecer que há ainda o requerimento do convite para o ministro Alexandre de Moraes, que também está na fila para ser deliberado.
E se o presidente Pacheco passar por essa fila e fazer a leitura da CPI de vocês, vocês vão em frente com essa investigação? Mas é claro, estamos falando de 2.000 crianças, universitários, estudantes que estão fora da escola ou que não estão no melhor ambiente escolar porque as obras foram inacabadas. A ideia, e eu acho realmente que a contaminação do período eleitoral não é boa nem para essa CPI que nós abrimos e nem para qualquer outra que seja cogitada, é que ela seja, essas todas, seguindo a fila, seguindo a ordem, sejam marcadas para após as eleições. Mas se tiver que ser agora, eu, por exemplo, não concorro, serei um dos candidatos a presidente dessa CPI, não tenho a menor dúvida. Obrigado, senador.